Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas de Quarentena e dessa vez eu tenho o prazer e a honra de receber dois desses caras que eu admiro muito na internet. Já estiveram aqui e agora retornam nesse contexto à distância. Jovem Nerd e Azaghal. E aí, gente? Muito obrigado. Lada, Poucas! Que demais, cara, que demais. Muito feliz de poder trocar ideia com vocês de novo. Tenho certeza que o público fica em polvorosa quando ouve a participação dos reis do podcast. Que isso! Show demais. É um prazer, uma honra. Aliás, a gente está gravando agora, fazendo Poucas, que antes era ao vivo no estúdio, a gente está gravando com uma semaninha de delay, o que significa que se ele está saindo agora no 11 de maio, é porque a gente gravou ele no May the 4th, né? Nós estamos gravando... Isso aí. Olha, por que isso. grande honra, inclusive, né? Pô, a gente está fazendo Poucas de 2020 no May the 4th com o Jovem Nerd de Azaghal. Olha aí. Pois é, inclusive eu ainda não vi o último, eu sou um desses fãs muito casuais. Era isso que eu queria abrir falando disso, eu queria saber de vocês. Acho que a última vez que a gente se encontrou foi antes até do lançamento do filme, e vocês falavam sobre o hype pro último filme. Eu lembro do Jovem Nerd especulando sobre como seria o final e tudo mais. E aí, como é que ficou o final da saga de Star Wars para vocês nesse May the 4th? O final foi... Acho que todo fã, assim, ficou meio... Bateu uma decepção. Não, o filme tá quebrado, sabe? O filme é um grande anthem no lançamento, sabe? É tipo, oi, vocês lançaram isso dessa forma? Uau. Então, eu tenho visto a opinião, acho que é meio geral, assim. Eu não consegui encontrar gente que gostou. Eu vi gente exaltando eventualmente um personagem, sei lá, o Luke, na verdade, ele é legal, eu não sei, eu tô viajando. Mas cara, muita gente falando, você não assistiu ainda? Nem perca seu tempo. Eu falei, caramba. Hoje mesmo que eu gosto de trilha sonora, hoje mesmo eu tava vendo uma análise de um cara que é também mega analítico com trilha sonora, e ele tava falando de por que a trilha sonora desse último filme parece tão sem alma e tal, e ele vai mostrando todos os remixes que eles fizeram, pegando emprestado de outras cenas. Por exemplo, no início do filme tem uma cena lá que o Paul Dameron tá com o Millennium Falcon, ele entra no hyperspace para fugir do TIE Fighter, beleza? Uhum. E aí, eles colocam a música que é aquele tan, 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 que é quando o Luke vai jogar os torpedos na Estrela da Morte no primeiro filme, no final do primeiro filme. Ou seja, o que eles fazem? Ele estava analisando o seguinte, eles estão tentando pegar emprestado todo um peso emocional que foi construído, a história toda do Luke, até ele chega aquele momento de desespero dele jogar os torpedos, enquanto a Estrela da Morte estava prestes a destruir a base rebelde, ele está usando a força, sem computadores e tal. O momento, o ápice da emoção do primeiro filme, eles pegaram emprestado tudo isso para ilustrar uma cena que não tem personalidade nenhuma, não tem nenhum build-up, não tem nenhuma construção de tensão, não tem nada. O início do filme, você está vendo uma cena de ação genérica e eles tentam puxar nesse negócio do fanservice e tal, a emoção que não foi construída que nem a outra emoção. Foi a mesma coisa que a gente falou do final do Blade Runner 2049, que eles usam a mesma cena da morte do Roy Batty no Blade Runner original, a mesma música, que é aquela música do Tears in the Rain, aquele pianinho, aquela música triste e tal. Só que, tipo, cara, você tá contando uma nova história, uma coisa é você fazer uma homenagem, uma coisa é você usar o tema da força quando a Rey tá usando a força, quando o Luke, quando o Obi-Wan tá usando a força. Outra coisa é você pegar uma cena que o cara tá parecida com a outra cena, pega a mesma música, porque você está querendo pegar emprestado uma emoção que o outro cara teve um outro trabalho para, entendeu? Para construir. E aí, tipo, ela acaba não tendo peso, né? Então esse filme, ele tem várias coisas que se repetem dessa forma, até briga de diretores nesse filme, um mandando um recadinho pro outro, desfazendo o que o outro fez, sabe? O Luke, coitado, o Luke é um personagem num filme, depois é outro no outro. E, enfim, aí foi uma bagunça. E tem outros problemas. Esse é o Star Wars Dragon Ball, onde todo mundo tá super overpowered. Exatamente. Todo mundo pode ser, tipo, o cara dá 5 pulos de hyperspace com a Millennium Falcon. A nave não conseguia dar um, maluco. Sabe, tipo...
Daria pra traçar um paralelo. Tudo é assim. Os poderes todos estão extrapolados, sabe? Parece que é uma tentativa boba de querer atrair um público mais jovem, botando mais poder nos personagens, sabe? Aí o cara fala assim, o que é poderoso? O que é a maior ameaça do universo Star Wars? A Estrela da Morte, um Planet Killer, um destruidor de planetas. Então, o que pode ser mais poderoso? Aí ele fez um Planet Killer, o JJ fez o Planet Killer no episódio 7, né? Que era aquela base de Star Killer, que era um planeta. Aí o que pode ser mais poderoso do que o Planet Killer, que é um planeta? 10 mil Star Destroyers com a arma de Planet Killer. Não tem mais escala. Como é que você enfrenta 10 mil Star Destroyers? Não tem, Cauê, não tem foco. É tudo uma escala gigantesca de uma coisa construída de qualquer jeito. Enfim, eu já tinha cansado de falar disso. O Star Wars Day, meio de foto pra gente celebrar o nosso amor por Star Wars e tal. Tem notícia nova. Eu ia falar que dá pra traçar um paralelo, talvez, com a trilogia Matrix, que termina de uma maneira completamente megalomaníaca. Quando o Azaghal falou referência a Dragon Ball, foi a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, lembra de como eu amava Matrix e quando eu fui ver o último episódio, eles parece que perderam a mão nesse negócio de, vocês gostaram de porradaria? Que tal esses caras voando agora e a cidade explode? Você fala, não, aí puta, perdeu a mão, né? Foi demais, Às vezes também... menos é mais. Pois é. A gente também viu hoje o anúncio de que o Taika Waititi, né, vai fazer um próximo Star Wars aí. Vocês viram já a notícia? É de agora a pouco. Não, eu não vi, eu tô feliz já. Pois é, o perfil oficial de Star Wars anunciou que Taika Waititi vai se reunir com uma outra roteirista consagrada que eu infelizmente não vou saber o nome e que promete trazer um novo Star Wars. E aí eu inclusive, lendo os comentários, vi que se divide entre o hype de ser o Taika e a decepção completa de que nada, a essa altura, eu vi gente falando, a essa altura nada do que eles fizerem vai consertar a desgraça que foi o último filme. Eu pensei, nossa... certo, é que o fã de Star Wars, ele tá aí pra gostar. Essa é a verdade. É que eu não tenho tido coisa pra gente gostar, mas... O fã de Star Wars tá aí pra gostar. Eu aderi muito tardiamente, cara. Eu confesso com muita vergonha que eu fui assistir Star Wars pela primeira vez, acho que lá pra 2014, assim. Nunca vai ser a mesma coisa pra você. Pra você vai ser um negócio, legal, divertido. Eu acho que dá pra talvez fazer um paralelo, guardadas as proporções, com o Harry Potter, que eu cresci assistindo e... Quando você tem uma memória emocional, você é outra parada. Eu acho engraçado eles ficarem fazendo esses anúncios agora, no meio da pandemia, da quarentena, o Taika vai dirigir Star Wars, assim, é muito desespero para gerar notícia, porque quando falam isso, vai fazer o quê? Star Wars, todo mundo por videoconferência de holocron lá, de holograma, conversando pela galáxia. É verdade, tem essa pequena questão, né, de que nenhum filme vai ser feito no futuro próximo. Exato, né? Então... sabe? Eu tava inclusive notícia pro Taika, né? Que tem um contrato aí, deve ter ganhado um sinal, tá com a grana, mas porra. Pois é, eu tava ouvindo o último Nerdcast onde vocês falavam, né, sobre mundo pós-coronavírus e tal, e foi falado um pouco disso, né, como fica a produção, como fica o entretenimento, né? Inclusive eu tinha preparado para me perguntar para vocês como vocês acham que fica, inclusive, eu não sei se não me engano, vocês não falaram especificamente sobre isso nesse episódio do podcast, que é a produção de conteúdo para a internet, que também mudou totalmente o nosso workflow, né? Vocês estão gravando em casa, apesar de já terem o home office, tiveram que agora improvisar e tudo mais. Primeiro, como que está sendo esse negócio de trabalhar exclusivamente em casa agora? E qual que você acha que é a tendência para os próximos meses? Vai ser webcam e ligação no Skype mesmo? A gente basicamente já trabalha de home office há muitos anos, né? A gente tem um estúdio, um escritório estúdio, onde a gente normalmente grava o Nerd Office, na verdade o Nerd Office. O resto dos programas todos a gente já grava de casa, né? O Nerdcast a gente grava aqui, né? Aqui atrás, aqui. Não com essas estátuas do Overwatch, né? Mas o Nerd Player a gente grava em frente ao videogame então, só o Nerd Office mesmo é um programa que a gente saía de casa para gravar, porque a gente gosta de ter um estúdio bonito e tal. E mudou, né? O que a gente fez é pegar um espaço que a gente tinha aqui e transformar no estúdio emergencial. A gente tinha gravado alguns programas na expectativa dessa quarentena ter sido menor, de um mês, o que, né, não foi. E então, quando a gente viu que não ia ser, a gente trouxe luzes e algumas coisas aqui para casa para montar o estúdio
montar o estúdio lá, cara. E a gente tá pensando em como fazer isso ser realmente algo mais permanente, porque quando a gente tá pagando um aluguel lá e não tá usando, virou um depósito de cenário. Depósito de cenário, isso aí. Mas é engraçado porque as pessoas que estavam no YouTube, muitas delas não mudaram muito o conteúdo, né? Algumas sim, acho que gostam de fazer algo mais profissionalizado e tal, mas é teoricamente bem simples para alguém que faz conteúdo online se adaptar, eu acho, sabe? Eu acho que é muito mais difícil, por exemplo, para um Faustão, para um Luciano Huck, para esses caras que precisam de plateia, um Trevor Noah, sabe? Um John Oliver, que os textos desses caras precisam de reação de pessoas, né? O texto do cara perde mudou muito os caras. essência quando ele faz uma piada e não tem ninguém para rir, não tem ninguém para reagir. O humor em geral se fudeu muito com isso, né? Porque não tem o menor clima para esses caras trabalharem, né? Quer dizer, você ainda tem programas como o do Trevor Noah e tal, que vai falar sobre uma parada politizada e tudo mais, mas pensando no trabalho do cara que era um humorista, stand-up, por exemplo, essas pessoas não tem como improvisar, cara, porque se uma plateia... Eu vi o Rafinha recentemente fazendo essa live meio beneficente, tentando levantar uma grana, porque ele tem um clube de comédia e tudo mais. Justamente a parte que vocês estavam, eu pensei. Então, pois é. E aí você viu, ele tentou, inclusive, improvisar ali uma mega call com 100 pessoas para ter uma espécie de plateia virtual. E aí você adiciona o delay, os problemas técnicos do microfone e tudo, aquilo vira um caos, né? Então, eu imagino que para a maioria dos creators, realmente, acho que não muda muita coisa. Para mim, mudou bastante porque eu, acostumado a comentar só notícias, de repente, as únicas notícias que existem são de desgraça, né? Quer dizer, eu tenho falado algumas vezes nos meus vídeos que toda boa notícia, hoje em dia, é, na verdade, uma má notícia com açuquinha. Porque a boa notícia veja, apesar dessa pandemia mortal, o velhinho se supera e consegue abraçar o neto. Você fala, putz, isso é triste pra caralho, isso não é uma boa notícia, então nem tentando, fazer um negócio diferente eu tenho conseguido. Tem sido bem frustrante, e eu acho que principalmente a ideia de que, assim como vocês aí já entenderam, vamos buscar os equipamentos e tentar fazer um negócio um pouco mais permanente, é difícil ceder a essa ideia, né? Essa negação a fase da negação ainda de assistir a live do Átila e pensar, não, você tá me zoando que esse negócio que eu tô tendo que gravar falando de desgraça e nesse clima ruim vai durar, sei lá, mais 1 ano e meio. Nossa, é difícil aceitar essa realidade, né? E é isso, né? A gente especulou sobre isso recentemente no Nerdcast, como você ressaltou. Lá em 1918, a pandemia da gripe espanhola durou, os efeitos dela, os distanciamentos sociais que aconteceram na época e tal, duraram uns 2 anos, entendeu? Aqueles números absurdos que tivemos não foi assim da noite para o dia, foi uma coisa que foi se arrastando, e não estou dizendo que esse surto é bem diferente do que aconteceu em 1918. O Átila mesmo já ressaltou bastante isso, mas a gente está vendo efeitos similares com a própria sociedade, que é negar o que está acontecendo, fazer um downplay do problema real, de achar que não é tudo isso e tal, e acabar sofrendo as consequências diretas disso, que são matemáticas. Assim, gente, como é que as pessoas não conseguem colocar na cabeça que se tiver uma cacetada de gente aqui e tiver gente doente ali, vai sair outra cacetada de gente doente? Não é tão difícil de entender isso. Eu não consigo entender como que se nega isso. Enfim, mas aí é isso. A gente vai passar por esse tempo de... Muita gente entra em denial mesmo, em negação, porque muitas pessoas, políticos, até quando o político nega algum problema, ele está empurrando para o próximo mandato ou da próxima pessoa, né? Está empurrando para frente o problema. E aí, quando o governo da pessoa, né, o problema deixa de existir e o problema passa a ser do próximo, ou dele no próximo governo que ele vai lidar depois. Sim. Nesse caso, não tem como empurrar para frente. Essa que é a parada. Não tem como empurrar. Não tem como empurrar e, não, esse problema não existe, tá tudo bem, vamos trabalhar, vamos para a rua. As pessoas vão começar a morrer, você não tem... a consequência imediata, já 2 semanas.
Né? Não, e é isso, é especialmente frustrante porque dessa vez não está sob discussão, é aquela velha história, independente de você acreditar ou não na ciência, ela é verdade, ponto final. Então a gente sabe que vai dar merda, é como você avisar para uma pessoa, cara, se você entrar no fogo você se queima, e elas estão querendo discutir. Não, tem que ver que não é bem assim, não, é literalmente assim, gente, pelo amor de Deus, sabe? E isso é o que acho que mais, sabe, frustra. E é difícil até de pensar, sabe? Poucos meses atrás a gente ter que lidar com a ideia de a gente vai estar em casa passando raiva todo dia. Não é só frustração de estar preso. É raiva, sabe? Você acorda com ansiedade, aí vai um pouquinho de raiva, são essas pitadas, né? De procrastinação, bastante procrastinação. Pode botar agosto, procrastinação. Como é que vocês estão fazendo com... Fala, desculpa. Não, é que outro dia eu estava pensando, eu estava lembrando de... Quando eu era criança, eu lembrava da história de origem do Super-Homem, que era que o Jor-El, pai do Kal-El, era um cientista que tentava avisar para todo mundo que ia dar merda, que o sol explodia, o cacete, e ninguém acreditava no Jor-El. E eu achava meio... Porra, como é que ninguém acredita? O cara era o cientista mais famoso, mais bem conceituado de Krypton. E o cara tá falando, como é que não acredita no cara? Aí, tipo assim, hoje em dia, não é só um cara. É toda uma comunidade científica, todo um consenso científico falando assim, galera, olha isso aqui. Não! É realmente muito real a história do Super-Homem. Essa pandemia, ela serviu para provar que todo clichê de cultura pop relacionado a filme de pandemia é real, não era nada, nenhum exagero, sabe? E isso é bizarro, porque ainda assim, a última live que eu vi do Átila, que é essa do dia 3 de ontem da gravação desse episódio, é uma live que eu tava em dúvida se eu ia até assistir ou não, porque ele meio que... O Átila, quando ele não avisa que o negócio vai ser treta, tem sido treta, e dessa vez ele falou, né, ó, a de domingo agora é séria. Eu falei, meu, será que eu vou ver isso? E aí você assiste a ele falando, sabe, com a voz trêmula, que eu acho que... Eu não consigo nem imaginar que tipo de emoção tá passando pela cabeça dele agora. Eu sei que muita frustração, muita raiva também de... Gente, eu tô falando sobre o estudo do Imperial College, não sou eu. As pessoas cobrando dele. E aí, chegou o tempo e não morreu 1 milhão de pessoas. Você está errado, sabe? É um negócio absurdo. E aí eu realmente sinto, cara, ele é o personagem dos filmes, que é o cara que tá avisando. Gente, é ele, tá acontecendo. Porra, sabe? Tá lá o Neil deGrasse Tyson tweetou outro dia que todo filme de catástrofe começa com a sociedade desacreditando o cientista. O que eu ia perguntar para vocês é se vocês estão tentando de alguma maneira controlar esse excesso de informação para tentar manter de alguma maneira a produtividade, a saúde mental. Se vocês, sei lá, vocês têm assistido as lives do Átila, por exemplo, têm lido tudo a respeito, assistido o jornal, como é que tem sido aí? Tenho assisto as lives do Átila, assisto jornais nacionais e internacionais e de várias fontes diferentes ao redor do globo, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim. Porque eu acho que é importante a gente formar uma ideia do que está acontecendo por múltiplos ângulos, entendeu? Uhum. É claro que a gente está do lado científico, que a gente dá valor à comunidade científica e entende que, ao se informar, a gente está sabendo filtrar através dos valores de entender o que é científico de verdade e o que é narrativa, né? E o que eu vejo é o seguinte, está todo mundo muito confuso, porque ninguém entende exatamente o que assim, as pessoas odeiam não sei. E o que os cientistas têm a oferecer, na maioria das vezes, principalmente com coisas novas que precisam de pesquisa, galera, não sei, a gente tem que pesquisar, leva tempo. Mas quando E eu vejo a imprensa, por mais bem intencionada que esteja, muitos veículos, principalmente nos Estados Unidos, pressionando lá o Dr. Anthony Fauci, que é o cara do governo americano que está à frente do grupo que está lidando com saúde e tal. E ele fala assim, mas doutor, quando é que vai sair a vacina? Vai sair a vacina? Aí ele fala assim, galera, a gente não sabe, a gente já falei 1 milhão de vezes, precisa de tempo, precisa para ser seguro. Mas esse remédio não é isso, a gente não sabe. Então as pessoas odeiam o não sei
E sempre foi assim, isso é uma base cognitiva da nossa mente, é não gostar de não sei. E aí, como a gente não gosta de não sei, a gente quer colocar nessa lacuna do incógnito uma resposta rápida, uma solução rápida. E aí, às vezes, a gente toma decisões ruins por causa disso. Porque a gente não tem a paciência. Às vezes não, às vezes só porque é idiota mesmo. Também tem. Tipo, mandar tomar desinfetante, que eu acho que é uma boa ideia. Então. E é por isso, né? A gente quer achar uma solução rápida, a gente quer achar um salvador rápido, alguma coisa. Eu queria alienígenas, assim. Eu acordo todo dia, abro o Twitter esperando alienígenas chegaram pra cura. Essa é a minha... Essa hora que os alienígenas vão embora, que eles não tem como, não tem unidade nenhuma. Mas os caras chegam aqui com a nave deles, com essa borrifar o remédio. Tá, fumacê alienígena. Chegamos, salvamos geral. Vamos te ajoelhem perante o... Eu ajoelho, Porra, eu peço carona na nave, eu vou embora, bicho. Leva a gente, que tá foda. Mas é foda, porque dá pra compreender que realmente a gente tem essa tendência a ter inimigos que são simples de identificar, sabe? Assim, é sempre uma coisa, sabe? É tipo o Rambo lutando contra os Vietcongs, a coisa, sabe? É aquela coisa, você tem um inimigo invisível e não ter respostas precisas. Até eu assistindo a live do Átila, quando ele fala, vamos supor que num cenário muito otimista essa vacina sai daqui 1 ano e pouco, e num realista daqui 2. A minha primeira tendência primitiva é ficar com raiva dele. Fala assim, que você tá falando, irmão? Você tem que ter fé. Eu quero 7 meses, 6 meses, não me venha com 2 anos, sabe? E enquanto, na verdade, ele só tá transmitindo o recado. E uma coisa muito importante a gente saber, dar peso a quem está falando o quê. Porque, por exemplo, vamos dizer, às vezes existe uma parada chamada Síndrome de Galileu, que é, na época, Galileu era um cara sozinho, falando, gente, vocês estão errados aí, o modelo do sistema solar de vocês é a maluquice, o modelo é esse. E aí ele foi perseguido pela igreja, teve que voltar atrás para não morrer, tal, aquela história. E no fim ele estava certo. E aí o que acontece? A Síndrome de Galileu atribui a qualquer pessoa que esteja sozinha gritando algo que vai contra o status quo, o paradigma vigente, atribui uma qualidade galilética, galileia, uma qualidade de heroísmo do Galileu que ele teve por estar certo enquanto estava todo mundo errado. Só que o Galileu tinha evidências ao seu lado. Só que enquanto o outro lado certo, né? não era baseado em evidências, era baseado em narrativas bíblicas, mitológicas, o que seja, entendeu? Narrativas de tradições religiosas para se explicar o mundo natural. E o Galileu estava tentando puxar isso de uma base de evidências. Quando hoje o que a gente vê é o oposto. Você tem consensos científicos, eu estou falando de tudo, estou falando de aquecimento global, de tudo. Você tem vários consensos científicos que são baseados em evidências, que todas diferentes evidências, diferentes campos que apontam para o mesmo cenário. E aí você tem esse consenso científico dizendo, gente, então, essa aqui é o paradigma da ciência hoje, pelo que a gente pode entender através da ciência, e aí de repente vem uma pessoa falando assim, não, está tudo errado, é outra coisa. Só que a base dessa pessoa não é a mesma base de solidez de evidências que a outra. Só que essa pessoa acaba ganhando atributos na mente de quem quer acreditar nele, atributos de Galileu, de ser o cara sozinho falando contra o sistema. Só que para a gente saber se esse cara está certo, se ele é um Galileu ou não, a gente tem que entender, e aí que dá trabalho. Tem que entender, estudar, ler múltiplas fontes e entender para você. Saber identificar qual é a base de solidez de evidência que um grupo diz, o consenso diz, e qual é a base, se é que existe, de evidências de solidez que o outro grupo diz, entendeu? Então, não tem, é a mesma coisa que você fala, não tem um debate científico entre um astrônomo e um terraplanista. Não é 50-50, não é 50% de chance. Um tem base sólida científica, o outro não tem. Entendeu? E se ele tiver, eu não lembro quem... Não lembro se foi o Neil deGrasse também que falou assim, talvez tenha sido, se ele tiver, por exemplo, a teoria da evolução, acho que ele está falando sobre teoria da evolução, se alguém tiver alguma evidência que desprove a teoria da evolução que a gente tem hoje
e prove que foi de outra forma, apresente isso ao corpo científico, seja revisado, e se ele está certo, ganhe um Nobel. Ganhe um prêmio Nobel por revolucionar o conhecimento científico. Que é isso que as pessoas fazem, é isso que o Einstein fez, é isso que Isaac Newton fez. Entendeu? Só que não pode tirar do cu um negócio e achar que ela tem o mesmo peso do que outra coisa, de campos em que hordas e hordas de cientistas durante séculos depois da Revolução Científica construíram um sobre os ombros de outro através de evidências. Se você quer propor uma parada que quebre tudo isso, então baseie-se em evidências, né? Só que as pessoas querem acreditar em algo que seja mais confortante do que às vezes, a realidade. Às vezes a realidade não é confortável. Principalmente porque no período atual, onde está tudo sob discussão, esse negócio que você falou de pegar as bases sólidas científicas, isso não tem mais muito valor para uma grande parcela da sociedade. Agora está tudo sob discussão. E um fato científico agora pode ser respondido com, bom, isso daí é a sua opinião, né, cara? Na minha opinião, não é bem assim. Só que, infelizmente, agora a gente está apostando com vidas, né? E em biologia é tudo muito mais complexo, porque biologia, tipo, o Átila mesmo falou, você quer estudar coisa fácil, estuda física, porque aí é tudo direitinho. Ele falou isso brincando, mas aqui na biologia há tantos fatores de que alteram um processo, né? Assim, apesar da gente ter uma biologia em que a gente consegue compreender e criar tratamentos e tal, corpo humano, cara, quantas células tem aqui para uma coisa funcionar com um e não funcionar com o outro e ser um risco para um grupo? Não estou nem falando de indivíduo, estou falando de grupos. Às vezes o negócio é um risco para um grupo, não é um para o outro. Então, por isso que os cientistas, quando falam assim, está testando um remédio novo, a gente precisa de larga escala de testes e pesquisa. Por quê? Porque às vezes você testou com um grupo pequeno e você não tem uma amostra, o que acontece com outros tipos de grupos? Pessoas que têm uma pré-condição de alguma coisa. Não sabe. E aí que o cientista vê assim, a gente não sabe. Então é arriscado, entendeu? A gente tomar uma conclusão precipitada. Mas isso não é conveniente. Você dizer que talvez você não tenha, talvez você tenha uma cura milagrosa, talvez não tenha. E aí o cientista parece estar jogando contra, parece estar torcendo contra, mas não está torcendo contra. Ele está querendo, na verdade... Ele está trabalhando para resolver, né? Está trabalhando para resolver, só que de uma forma correta, uma forma certa, uma forma que todo mundo vai se beneficiar, entendeu? É completamente surreal esse argumento do torcendo contra, as pessoas que são torcida organizada do vírus. Eu fico pensando, cara, não faz sentido. Como assim, sabe? A pessoa, enfim... Deixa eu tentar falar um pouquinho. Eu sei que a gente não consegue fugir desse assunto, inclusive. É difícil. Eu tenho tido até dificuldade de tentar formatar qualquer tipo de pauta nos papos aqui, porque tudo tende a isso. Mas eu queria voltar um pouquinho atrás, porque vocês acabaram de completar 18 anos de carreira aí com o site, certo? É verdade. A galera fazendo trocadilho com maioridade do Jovem Nerd, 18 anos, já pode beber. Tudo mais. E... eu queria saber umas perguntas assim, bem pontuais. Assim, qual seria, na memória de vocês, o ponto alto, não necessariamente o ponto mais importante, mas algo que você diria com orgulho para alguém que não conhece o trabalho, assim, um bom brag, assim, algo para você se gabar e falar, esse momento não precisa ser o mais importante, só o primeiro que vem na cabeça. Porque é uma carreira cheia de momentos gloriosos, com certeza, né? Ai, cara, que teve vários momentos, cara. A gente conhecer, por exemplo, várias celebridades, pessoas que a gente é fã, que a gente acompanha os filmes e tal, foi foda, sabe? Eu, por exemplo, tenho um vínculo de amizade com Brad Pitt, Margot Robbie. Até parar, cara, que ridículo. Mas eu vi a Margot Robbie reconhecendo, lembrando da camiseta e tal, bom demais, cara. Foi, assim, mas tem... Cara, é muita coisa, assim, o Jovem Nerd site, né, nos proporcionou experiências incríveis, sabe? Todas as viagens que a gente fez, a gente foi pra Rússia, a gente foi pra Nova Zelândia, sabe? A gente foi para lugares incríveis, cara, que a gente sonhava em conhecer, mas jamais imaginava que pudesse ir, sabe? Então, é muito difícil realmente falar assim, esse foi o ponto alto, foi a melhor coisa, porque são muitas coisas, cara. De verdade. Certamente, num âmbito que não é intimamente
pessoal que nem esses, né? Uhum. Mas, no que se fala sobre o nosso privilégio de ter uma plataforma que a gente atinge tantas pessoas e a gente leva alegria para as pessoas e tantas mensagens que a gente recebe da galera que conta histórias pesadíssimas e tal, e aí traz o Jovem Nerd como uma parte boa dessa história, um auxílio para sabe, para que ela tenha passado por um perrengue e tal, ou então na parte educativa, a nossa união com tantos colaboradores científicos e de história que a gente consegue levar de uma forma divertida e lúdica informação, ciência para as pessoas, né? Não posso falar nada, o Átila, o Felipe Figueiredo, todos os nossos amigos que colaboram com a gente quando a gente faz conteúdo com um viés educativo. Quando a gente esteve na Polônia, a gente foi visitar Auschwitz e com a intenção de, primeiro, fazer uma viagem reflexiva. A gente estava lá e a gente, então vamos lá, da gente ver o lugar, entender o que é o peso do Holocausto de verdade. E a gente acabou fazendo um programa sobre isso que viralizou, né? E foi usado em tantas salas de aula. A gente recebeu tanta mensagem de pessoas que viram esse programa na sala de aula, que os professores usaram como uma forma de abrir o assunto de uma discussão de conscientização. Porque, cara, às vezes assim, a gente cresceu vendo isso em filmes e documentários, mas uma vez que a gente esteve lá e a gente pôde documentar a nossa impressão de estar lá, por exemplo, uma coisa que eu nem percebi, tinha gente que nem sabia que Auschwitz existia, da geração mais nova. Uhum. Entendeu? E aí eu falei assim, caramba, se a gente conseguiu contribuir de alguma forma para que as pessoas entendam o peso de escolhas que as sociedades fazem. Mais uma vez, aliás, falando sobre esse assunto, recentemente a comunidade de ouvintes do Nerdcast, ele fez uma votação para eleger qual é o melhor Nerdcast de história que nós já fizemos, e eles votaram, e o Nerdcast sobre a ascensão do Hitler, que nós fizemos, foi votado como o Nerdcast de história mais importante que a gente já fez. Também está ligado ao assunto, principalmente porque ele uma reflexão de conscientização, para que a gente entenda o que aconteceu no passado, para que a gente não repita, e a mensagem era essa, para que a gente não repita o que aconteceu no passado, no presente e no futuro, né? E para isso a gente precisa ter conscientização do que aconteceu. Então, assim, a gente poder fazer parte dessa discussão, estar levando esse tipo de informação para as pessoas é uma coisa muito gratificante também, que graças à plataforma Sucesso Jovem Nerd a gente teve a oportunidade de fazer. Show de bola. Não, realmente é um trabalho extremamente relevante. Vocês já foram ouvidos mais de 1 bilhão de vezes, né? Só no podcast, né? E com 18 anos de história, quão surreal é pensar, né, que vocês estão criando conteúdo para... Eu tenho certeza que existe uma parcela do público que hoje consome o que vocês fazem, que não era nascida quando vocês começaram a fazer, né? E é legal porque quando eu pensei sobre isso, eu pensei, não, é perfeitamente possível, porque é uma linguagem que, cara, vocês não soam como tiozão boomer, sacou? Vocês têm uma linguagem mega jovial, não tem... Por isso que eu pinto a barba. Mas é sério. E aí você consegue, cara, vocês conseguem com maior competência conversar com pessoas da idade de vocês, mas eu tenho certeza que isso também atrai, tanto o que vocês fazem diretamente, como os produtos, como Nerdologia e tal, isso atrai toda uma gama de gente e um público que não era nascido quando vocês começaram, cara. Isso é muito foda, né? Isso aí é poder da velhice, rapaz, de ficar velho. Mas é muito doido que tem um ex-funcionário nosso, César, que uma vez conversando lá no escritório, ele falou assim, porque eu usava, como é que era? Eu usava as frases do Nietzsche. Do Sr. K, sei lá. Nietzsche, não sei o quê, e Sr. K, né? Na escola. Na escola, a gente... Na escola. Nossa, é muito doido. Que no colégio caraca, caiu. Né? E nas lives que a gente tem feito de leitura de e-mails e agora de Nerd Player também,
Muita gente vem dizendo, eu comecei a ouvir vocês com 10 anos, agora tenho 20, tenho 22, sabe? Exato, legal. Caraca, é muito bizarro. Então, além de ter pessoas que agora estão ouvindo a gente e que não eram nascidas lá em 2002, quando a gente começou, tem uma galera que começou e que está há muitos anos já acompanhando o que a gente faz, né? Tipo, uma vida mesmo, né, cara? É um pouco chocante, assim, você constata a idade, a velhice, né, cara? Mas é um negócio que só é possível com um trabalho de muita competência, sabe? É um negócio que a gente vai observar cada vez mais gente fazendo conteúdo, assim, para massas com números muito maiores que os nossos. Mas quando você olha justamente para o que o Jovem Nerd falou sobre esse negócio de passar em sala de aula, virar uma referência de um assunto importante e tudo mais, isso daí eu acho que tem, no fim das contas, tem muito mais valor do que, sei lá, o TikTok, por exemplo. Que, aliás, eu queria perguntar para vocês sobre isso, porque vocês estão aí há tanto tempo fazendo conteúdo, nunca ficaram em nenhum momento antiquados, conseguiram, sem forçar a barra, continuar joviais pra caramba e tal. E aí agora eu tô acompanhando um movimento que eu vejo com alguma estranheza, que é de alguns criadores que não têm literalmente nada a ver com o TikTok, pessoas que são as últimas pessoas do mundo que eu achei que estariam no TikTok. Eles entenderam, pela questão profissional da coisa, agora eu preciso estar lá. Então eu tô vendo umas coisas que eu penso, neste momento que eu me desconectei dessas pessoas, que eu falei, cara, aí você foi longe demais, eu não tenho mais como te salvar, sacou? Eu não tenho como compactuar com isso, nem na amizade, sacou? Mas, cara... Quer saber de vocês aí, a visão. Cara, eu não vejo isso diferente do que a gente mesmo fez através dos anos, porque, por exemplo, quando a gente começou, em 2002... a ferramenta de comunicação de internet com criadores eram os blogs. Os blogs era uma ferramenta de fácil acesso à publicação na internet que, na época, bombou porque foi pela primeira vez que não era só uma empresa que fazia um site. Né? Era o que chamavam na época de Web 2.0, ou seja, é o usuário que faz o conteúdo, não é só um grupo de mídia ou uma empresa. Então, os blogs democratizaram a forma de se criar conteúdo na época. Isso é antes de Facebook, redes sociais, Twitter, YouTube, tudo. Então, por exemplo, a gente começou como um blog. Esse era o formato da época. E aí, quando as novas plataformas começaram a surgir, Twitter, YouTube, o próprio podcast, etc., nós fomos migrando e conhecendo esses territórios. Né? O podcast começou em 2006. O blog começou em 2002, o Nerdcast começou em 2006. Em 2010 começamos a fazer conteúdo no YouTube. Se você parasse para pensar assim, então você que é o podcaster das antigas está querendo ser jovial e entrar no YouTube. Entendeu? Já tem 10 anos isso, que a gente está no YouTube também, entendeu? Eu entendo. Mas eu entendo um pouco o que o Cauê está falando, porque tem algumas mídias que a gente não fez. Tipo Vine. Teve toda uma geração de Viners. Vine não fez, isso aí. Ele apareceu. Os caras, alguns migraram para outras plataformas, outros desapareceram. A gente nunca fez Snapchat. Até hoje eu não consigo entender o que é Snapchat. Você faz stories, é isso? Mas porque eles traduziram para uma língua que eu entendo. Mas é verdade. Você tem um app só para stories, me parece bizarro, eu também entendo. O TikTok eu baixei já, olhei e tal. Não consigo ver a gente fazendo... Fazer desafio de TikTok. Na verdade, assim, ainda que eu ache o argumento do Alexandre mega válido, que a visão que eu tô tendo aqui pode ser muito bem, realmente, das pessoas que me viram entrando no podcast falando, o cara tá querendo só explorar mais um filão ali. Eu, quando fui fazer canal de videogame, fazer stream de jogos, existe esse argumento, e eu concordo. Mas o TikTok, ele é um salto muito grande, né? Ele é um tipo de conteúdo que ele é bem específico, porque eu tava refletindo sobre isso. O YouTube, aliás, a internet como um todo, desde os sites web 1.0, cacete, passando por todas essas plataformas, elas foram facilitando cada vez mais a criação de conteúdo. E eu, por exemplo, entrei num momento em que eu só tinha uma boa ideia do que falar e não precisava ter nenhum conhecimento técnico, precisava de uma camerinha das Casas Bahia, porque o YouTube me proporcionou isso. Mas o TikTok, especificamente, ele talvez seja só um preconceito, com certeza é muito preconceito, mas ele tirou mais um pré-requisito, que é o da boa ideia também, né? O TikTok, ele
ele já meio que ele tabela o que você deve fazer, quer dizer, dance para essa música, duble essa música. O problema que eu tinha no passado, que era, eu só tenho o conteúdo, eu não tenho a forma, o YouTube resolveu. O TikTok resolveu o do conteúdo também e agora democratizou. Então, assim, todo mundo é um potencial creator do TikTok. É só dublar o novo meme. Mas talvez... calma. Eu acho que talvez... Assim, eu concordo e eu acho que o que te incomoda é o que... Não chega a me incomodar, mas é o que eu percebo. É que muitos influenciadores, eles percebem que o TikTok está bombando agora, ou o TikTok está aí botando uma grana para fazer uma campanha de mídia, inclusive, TikTok. E eles sabem que eles têm que estar lá porque o público está lá. Uhum. Só que muitas vezes, nesse é o nosso caso, por exemplo, a gente nunca fez nada para o Snapchat e até então eu não consigo ver a gente fazendo nada para o TikTok porque eu não consigo ver a gente produzir nada no formato que eles pedem. Sabe, a gente gosta de falar pra cacete, o Nerd Office tem meia hora, o Nerdcast 2, Nerd Player meia hora, sabe? Nós não somos pessoas de conteúdos curtos, né? Uhum. A gente gosta de desenvolver, a gente não tem roteiro, a gente nunca escreveu um roteiro na vida, sabe? A gente simplesmente vai e fala. Quando a gente tem Nerdcast de história, ciência, a gente chama pessoas que já têm esse conhecimento para agregar. Então eu não consigo me enxergar nessas plataformas. Então eu não tenho essa urgência de eu tenho que estar lá, sabe? Eu tenho que fazer conteúdo lá porque as pessoas estão lá. O que eu faço é aqui, né? Nessas outras plataformas. E quando estiver funcionando, ótimo. O dia que a gente talvez não funcione mais e a gente tem que estar numa plataforma fazendo dancinha, talvez não seja mais o que a gente tem que fazer. Assim, a portuguesa ela tá viciada em TikTok. Eu vou dormir e fico lá, peu, na minha cabeça a hora. A mesma coisa aqui em casa, igualzinho. Mas assim, eu acho legal para pessoa comum, que não é influenciador nesse sentido, né? Ela poder se expressar fazendo essas paradas. É até divertido, as pessoas estão se divertindo ali, sabe? Sim, claro, eu acho só claro. o que me chama atenção, e posso dizer que incomoda um pouco, é muitas vezes esse desespero das pessoas influenciadoras, que na verdade não é uma atitude única e atual, mas que ficam sempre tentando migrar entre plataformas e aí elas não encontram uma linguagem. Isso que é a parada. E aí elas ficam sempre tentando fazer o que aquela plataforma pede. E isso fica sem essência, cara. E aí, essa é uma diferença, por exemplo, no Jovem Nerd. A gente tem no YouTube, em termos de número, a gente tem lá 2.400.000 seguidores. É muito baixo se você parar para comparar com muitos outros. Mas o que a gente tem é uma linguagem própria e que gera relevância. Então, a gente tem 2,5 milhões de assinantes e nossos vídeos têm lá 400, 500 mil views por vídeo. Tem gente que tem 10 milhões e tem vídeo com 2 mil views, sabe? Exatamente. Porque o cara, em um momento, pegou uma onda, fez algo que viralizou, mas ele perdeu isso porque ele não se comunicava constantemente daquela forma. Foi uma vez só, entendeu? Sim. Eu entendi que você está falando porque o TikTok meio que oferece uma forma de criar conteúdo pré-moldado, né? Ou seja, você faz isso, você encaixa... Mas eu acho válido porque isso às vezes estimula algo que a pessoa não tem. Por exemplo, porque todas as formas de conteúdo que você está citando são uma tela branca, né? Tipo assim, o YouTube ele te oferece uma plataforma, você sobe o vídeo e é tela branca. Você pinta o que você quiser naquela, faz o vídeo que você quiser. É uma tela branca, entre aspas. Eu concordo que a plataforma não tem um molde para você seguir, diferente do TikTok. Mas, por exemplo, quando veio o PC, Cauê, eles acabaram criando um pré-molde para outras paradas. Eu, inclusive, usei desses mods. Eu não tô querendo dizer que o YouTube é 100% criatividade. Eu tenho vídeos reagindo a TikToks. Isso é molde. Maravilhoso. Na verdade, desculpa, eu queria que o David terminasse o pensamento para Não, mas eu terminei isso, que apesar da plataforma poder ser uma tela em branco, as pessoas vão lá, porque o TikTok era o Musical.ly que mudou, que era só de música, só de dublagem, e ele assumiu uma nova... Ele ainda tem essa coisa, mas ele assumiu uma nova... E tem gente, assim, eu já vi claro que eu vi alguns vídeos portugueses que ficam vindo 24 horas,
tem umas pessoas que fazem as paradas que são inacreditáveis. Isso, o cara parte do pré-molde e ele joga a criatividade ali em cima. Isso assim, é maneiro. É muito foda, cara. É incrível. Na época que era Musical.ly, eles já tinham essas paradas de... Musical.ly. O inglês da Jamaica. Na época que era... Eles já tinham essa parada de você quebrar a timeline e você criar os clipes. Mas aí as pessoas começaram a criar em cima de, tipo assim, botar vum, e aí mudar de roupa e tal. Isso foi pro YouTube, essa mão. Sim, mas te falando assim, aquilo foi a partir de um pré-molde de ferramenta e as pessoas começaram a criar em cima do pré-molde, facilitou o trabalho das pessoas. E aí, aí invertir a câmera e tal. Tinha uns moleques de 12 anos fazendo uns negócios inacreditáveis, cara. E isso era criatividade, entendeu? Então, eu acho tem muito talento no TikTok, umas coisas inacreditáveis, com certeza. Sim, que a galera... então, tipo assim, eu acho tudo isso válido, porque mesmo que seja meio pré-moldado, ele acaba estimulando a criatividade de algumas pessoas. Claro que a maioria pode ficar meio no beabá, que faz só para divertir. É que nem um karaokê. O karaokê é o quê? É uma música pré-moldada que você vai cantar em cima, entendeu? Sim. Eu quero tentar reformular o meu pensamento para deixar claro, porque eu entendo como uma plataforma divertida e que as pessoas estão lá para gastar tempo. Eu entendo que o TikTok, inclusive, está salvando a quarentena de muita gente. Só tô fazendo até meme com isso, sabe? O momento que você baixou o TikTok, sabe, é meio que um recurso, sabe, assim, é como soltar um sinalizador na noite, assim, tipo, cara, eu achei um negócio para fazer. Legal, 100% válido. O meu questionamento aqui é que, para mim, criar conteúdo para a internet é sempre esse balanço do que a gente está sempre pensando, pô, legal, eu gosto de fazer isso, mas será que bomba? Será que se eu fizer um pouquinho mais para cá, bomba mais, bomba menos? A gente precisa que o negócio tenha, enfim, o público precisa se sentir agradado por aquele conteúdo, então não é nem só do lado de cá eu fazer só o que eu quero e nem só tentar fazer só o que bomba. E, na verdade, a minha única crítica é de observar alguns colegas creators meio que indo para o TikTok desconsiderando, eu não consigo ver verdade você não vê substância verdadeira. Essa substância minimamente artística de, eu gostei, eu vou usar isso como uma parada criativa. É exclusivamente atrás do job. E eu não tenho problema que os criadores façam isso. Eu tenho uma questão pessoal onde eu acho isso estranho e tem coisas até onde eu vou, entendeu? Então, obviamente, esse questionamento já passou pela minha cabeça, mas será TikTok? E não dá, a resposta não rola. Se for assim, sem substância, não vai durar. É isso que vai acontecer. Essa é a parada. Como foi em outras plataformas. A pessoa vai lá porque tá bombando, porque tá todo mundo lá. E é engraçado porque, assim, o cara tem que... Por exemplo, tem muita gente que tem uma base muito grande de fãs no Instagram, né? E o TikTok é o principal concorrente do Instagram agora. E aí a pessoa... eu tenho que ir... Tá todo mundo no TikTok, eu tenho que ir pro TikTok. Aí a pessoa fica fazendo um vídeo de TikTok e botando no Instagram. E falando, meu canal do TikTok... Você percebe como falta a linguagem. O cara não tem nem a linguagem do TikTok, tanto que ele tem que ficar jogando ela no Instagram para tentar arrastar a audiência de um lado para o outro, sabe? Isso eu acho ruim. Porque isso não dura, não vai durar. Você vai fazer no momento, ou talvez você faça algum vídeo que desses desafios que viralize, porque as pessoas vão achar engraçado e tal. Mas se você não tiver a linguagem e a substância, você vai só ser uma pessoa que replica coisas que os outros fazem. Exatamente. É isso aí. Eu acho importante ouvir isso de vocês que estão aí há 18 anos fazendo a parada. Eu acho que se alguém tem autoridade para falar sobre perdurar, sobre fazer um trabalho de relevância ao longo dos anos, são vocês. E acho que a gente, no fim das contas, está meio que na mesma página com relação ao TikTok aí. É um dilema que não é de hoje, assim. Eu já tive essa discussão a respeito, por exemplo, do trabalho do Felipe Neto, que tomou em algum momento a decisão, peraí, como que eu faço para ser o maior de todos, sabe? E fez e deu certo e beleza, e é só uma questão ideológica mesmo. Se o TikTok faz sentido para o criador ir para lá, beleza. Na verdade, tudo esse meu comentário foi motivado porque eu vi um vídeo do Celso Portiolli sem camisa dançando no TikTok. E aí eu falei, não, peraí, a internet falhou nesse momento. Caraca. Aqui eu repensei. Puta que pariu, entendeu? Mas
Era só isso, era bem pontual. Deixa eu guardar o meu recalque do voltar um passo atrás. Usa essa energia para voltar aos momentos. Vixe! Nossa, tem saudades demais. Saudades demais também. Eu vejo de vez em quando os nerd players e tal, mas desses jogos, por exemplo, eu tô vendo as estatuetas do Overwatch aí. Vocês ainda jogam Overwatch? Eu jogo de vez em quando. Nossa, eu adoro. Eu jogo obsessivamente todos os dias. Quando eu não tô streamando os meus simuladores relaxantes, que eu tenho jogado Euro Truck Simulator agora. Caraca, maravilhoso. Eu quero saber, qual é dessa parada agora dos streamers caminhoneiros, cara? Eu vou te falar qual é. Pra mim faz total sentido, porque eu morando em Jundiaí e trabalhando em São Paulo, pegando quase que diariamente muita estrada, eu realmente estou com bastante saudades disso. Pra você ter ideia, o meu desktop agora aqui é uma foto da Marginal Pinheiros. Eu não estou zoando. Porque realmente era um pé no saco enquanto a gente estava nessa rotina, 2 horas de trânsito, mas esse momento de 2 horas só dirigindo, onde eu nem devo olhar no celular, só ouvindo rádio, sem fazer nada, era muito terapêutico, era uma parte que agora eu entendo que era essencial do meu dia. Então, eu comecei a jogar obsessivamente Euro Truck Simulator, porque eu tô lá com, 60 mil quilômetros rodados num caminhão virtual, porque eu só quero trânsito e uma rádio, só isso, entendeu? Então, eu tô realmente simulando algo. Se antes a gente simulava ser um herói ou um soldado, agora eu só quero simular pegar o trânsito de São Paulo. Exato, né? Muito bom, muito bom. Não, eu perguntei isso porque eu vi você fazendo, o Carlinhos está fazendo também, Carlinhos Troll. Aí eu vi que o Venom, o Extreme também tá fazendo, também tá fazendo. O Carlinhos citando ele. Eu canto uma galera agora, pô. É uma parada que eu gosto da Venom. Mais um, vai vir mais um aí. Pô, por favor, porque eu vi que tem uns mods onde dá pra fazer comboios e tal. Olha aí! A gente, Caraca! Olha aí! Puta, Cauê, vamos pensar nisso. Aproveita esse hype, esse novo hype do Euro Truck e façam mais. Vocês já fizeram Nerd Player de Euro Truck? Já, alguns. Mais, cara. Alguns. Excelente. Aí, ó. Aquele filme antigo do bandido lá, do comboio, caminhão, falar no radinho, tem que comprar um radinho. Pra gente falar, tem que botar o cachorro do lado. Cara, imagina, fazer realmente um roleplay, assim, com... Puta, eu tô bora usando fazer. Chroma. Na arte da minha stream agora, eu coloquei um Chroma e eu me coloco dentro de um caminhãozinho, assim, um PNG, sabe? Caraca, cara. E aí eu vou arrumar a gente tá empolgado. Cara, isso é sensacional. Abre essa gaveta aqui, ó. Peraí, Cauê, se liga. Por favor. Abre essa gaveta aqui. Aqui, ó. Olha aí, cara. Bora! Tá aqui do lado. Já também. tô preparado aqui, Bora cara. Muito, por favor. Pô, cara. mas tinha que ter um volante desse grande, né? Não, pô. A galera me zoa muito, porque dentro do jogo tem lá um caminhão e aí aqui tem o Donkey Kong no Mario Kart pilotando esse volantinho. Eu realmente... Eu preciso adaptar, preciso de um volante maior. Comprar um bambolê e amarrar nesse volante. O que mais que vocês têm feito para se distrair nesse momento de quarentena? Eu tinha acompanhado, acho que o Jovem Nerd pintando miniaturas faz um tempo atrás. Vocês estão fazendo coisas assim? Eu vi quem foi, acho que era o Pablo Peixoto, mestrando RPG para a filha. Eu achei incrível. O que vocês têm feito nesse momento? Não necessariamente diferente, mas que tem ajudado a salvar essas horas de ociosidade na quarentena. A gente tem jogado RPG e board games de vez em quando, né? Final de semana, normalmente. Eu tenho uma parada que eu compro várias coisas para fazer exercício e não uso nenhuma delas. Estou fazendo isso quase obsessivamente. Comecei com aqueles elásticos, aí depois elástico de perna, corda para pular, saco de boxe, teto solo de boxe, luva. Tô com uma academia maravilhosa. Nunca usei na bicicleta. Bicicleta eu comprei antes da quarentena, eu comprei depois. Usei uma vez na vida. Mas é foda, porque eu tô trocando totalmente o dia pela noite, né? O Cauê, hoje, engraçado, você mandou uma mensagem hoje, 7 horas da manhã. Eu tava terminando de ver Westworld. Nossa. Sério? E o cara tava acordando. Eu tava indo dormir. Cara, eu tô numa rotina de um idoso, assim. Eu tô dormindo 10h40 da noite, às vezes. Eu acordo 5h30, 6 da manhã todos os dias. Caraca. E tô aqui, enfim, jogando videogame tentando me distrair, mas é aquela coisa, em algum momento é possível zerar o YouTube. Eu não sabia, sabe? Eu tô no momento que eu falo, cara, já tô assistindo restauração de sapato, tipo, eu não tenho mais o que fazer, tá ligado? É complicado demais. Outro dia eu vi um vídeo de um maluco restaurando um isqueiro Zippo.
Eu tava vendo, juro que eu estava vendo ontem um cara restaurando um isqueiro Zippo que supostamente da época da Guerra do Vietnã, ou coisa do tipo. Eu falei, Caraca, olha aí, tá vendo? Vocês realmente estão zerando. É muito bom. Vocês tinham projetos que foram interrompidos pela quarentena? Eu, por exemplo, tive umas 2 paradas que eu tô pensando até agora. Caralho, se tivesse vindo no mês seguinte, teria dado tempo de soltar e tal. Vocês estão com esse negócio também, desses hiatos, coisas que podem ser ditas? Projetos que eram presenciais e que não vão acontecer agora, talvez no futuro, mas não vão acontecer mais. Alguns projetos entraram em hold, né? Muito anunciante no primeiro momento, principalmente ninguém sabia o que ia acontecer, como o mercado ia ser, então parou, né? Então deu uma cessada violenta, assim, né? Nos primeiros. Agora está começando a dar uma recuperada, mas aí a gente ainda está num momento muito incerto. Uhum. Mas sim, teve bastante mudança, cara. Assim, ninguém estava esperando mesmo. Apesar, que a gente fala que nem aquela parada do Monty Python no Cálice Sagrado, né? A gente estava vendo o inimigo correr lá longe e a música e a gente, tranquilo. A gente olha, o cara ainda tá lá longe. Aí olha a terceira vez, o cara tá aqui. O único cara que acreditou nesse maluco correndo lá longe foi o Érico Borgo. Ele previu esse negócio? Ele já tinha? Ele injetou do Omelete da CCXP uma semana antes. Nossa, uma semana! Caralho, eu tinha pensado nisso. Ele quitou a CCXP e a CCXP acabou em seguida. Quer dizer, por tempo indeterminado. Uau. Pensa nisso, cara. O cara que ele sabia que eu não sabia? Ele viajou pra China recentemente? O que ele sabe que eu não sei? O que ele sabe que a gente não sabe, né? Pois é, não, mas é surreal, porque eu fiz diversos, devo ter feito uma dezena de vídeos fazendo piada com coronga, sabe? E era uma realidade muito distante, né? Quer dizer, ainda que ficasse aquela pulga atrás da orelha, tipo, rapaziada, acho que dessa vez é diferente, hein? Não é por nada não, mas tá vindo aí. Mas existia total esse estado de negação, tipo, o Brasil, sabe, a gente ouve falar de desastre natural, a gente ouve falar de tragédia, é sempre tão longe. A gente, imagina, coronavírus no Brasil não faz o menor sentido. E aí corta para ontem de noite eu assisti na live do Átila, onde ele diz que a gente tá aí caminhando para ser o epicentro mundial da parada. E aí eu penso, caralho, bem na minha vez, tipo, toda uma história, sabe, da sociedade e todo um globo tinha que ser nesse lugar e nessa época da história, né? Quando eu vejo os mapas de calor, assim, da contaminação, eu vejo São Paulo, eu falo, caralho, eu tô ali, de todo o país, de todo o planeta, de toda a timeline histórica, e a gente tá aqui agora, isso é mas para pensar, assim, é realmente terrível, mas tinha gente que morava em Stalingrado durante o cerco de Stalingrado, ou em Londres durante... E aí, né, você ia trabalhar, e aí, de repente, tocava a sirene e ia cair a bomba do céu. E você tinha que... Você podia trabalhar e quando você voltar para casa, sua casa não estava mais lá. Exato. Cratera, então, né? tipo assim, cada geração vive... Não que todas as gerações vivam os mesmos perrengues, mas existem perrengues para várias gerações diferentes. E essa é o da nossa geração, entendeu? O que você pode fazer... E o que as pessoas que estão vendo a gente podem fazer é entender que elas fazem parte da solução disso, que mas é tudo que a gente está ouvindo aí. O que o Cauê falou que a gente... Né, eu consigo entender pessoas como nós, outras pessoas, têm essa negação. A gente teve, tá lá na China, a gente não levava fé. Se a gente levasse fé, a gente gravou um programa com o Átila, quando estava na China ainda. Ainda tinha 40 mil casos no mundo. 40 mil casos. E o Átila falou, ele não foi alarmista, ele falou o número de mortos, o programa foi sobre as possibilidades e tal. Ele falou de máscara em 95. Eu não tenho nenhuma. Se eu fosse, eu devia ter 100 mil máscaras aqui. não teve. Eu devia ter comprado na época que e eu falei, não vou comprar e tal. Não adianta a barba, rapaz, em 95 para você. Não adianta. Eu faço só um corte aqui para máscara encaixar. Puta merda. Deixa para o profissional de saúde em 95. Balaclava, sabe? Você não pode entrar no mercado de balaclava. Que pariu. Mas a gente não percebeu e não assumiu a ameaça. A gente não quis, na verdade. Agora, é muito perdoável, porque tem pessoas super informadas, como presidentes da República, tipo o Trump, que demorou para tomar ação, sabe? Que ficou em negação um tempão, até o momento que ele realmente, os governadores,
E essas pessoas são extremamente informadas. Tipo, não é informação de cientista de jornal, é informação de inteligência, de CIA, sabe? De umas paradas de satélite, mano. Todas essas informações que ninguém nunca vai ver. E esses caras tinham muita informação e ou não acreditaram ou foram omissos, né? Então, é compreensível que a gente tenha sido pego de surpresa, sabe? Mesmo vendo o guerreiro inimigo correndo, sabe? É totalmente compreensível. E quando você coloca em perspectiva, realmente, é muito melhor estar aqui agora do que estar em vários outros momentos da história e em posições geográficas. Obviamente, a gente... lógico, não pode também diminuir o problema. Não é porque eu não estou em Stalingrado, tá bom, Alexandre? Que eu não posso reclamar. Não, eu sei! Não, mas foi isso que eu quis dizer. Eu sei, eu tô zoando. Eu inclusive, acho interessante que eu vou poder, tomara, se eu conseguir passar dessa, contar um dia, quem sabe, para netos, né? Quando me perguntar, e aí, vô, o que você estava fazendo durante a grande pandemia do começo dos anos, das décadas de 2020 ali? Eu vou falar... De maneira heróica, eu fiquei em casa jogando Euro Truck Simulator. E de alguma maneira eu salvei milhares de vidas, cara. Se você pensar realmente na progressão geométrica que eu, como um paciente, evitei de gerar, eu salvei um monte de vida ficando em casa assistindo série. Sim, é uma ação que salva vidas, sim, com certeza. Né? Em guerra, quando tem essas guerra mundial, o cidadão comum, somos nós, eles vão para a guerra para além de frente, os caras não são especialistas, eles têm... O exército pega os melhores, tipo Band of Brothers, não eram agentes, eram os caras muito bons, sacou? Daqueles exércitos lá que eles pegaram e botaram para ser paraquedista. O resto é tudo bucha. Vai pra linha de frente para morrer, tipo desembarque da Normandia. A gente tá no... A gente... assim, a gente... enxergando com a nossa ótica, com a ótica que todo mundo está vendo isso como a gente, é muito ruim você ficar cerceado da possibilidade de sair, ter que ficar em casa. Tem pessoas que moram em lugares muito pequenos, tem pessoas então que moram em lugares com um monte de gente, não tem nem cama. Então, isso é muito ruim. E você não ter possibilidade de prever o futuro, né? Do que você vai fazer daqui a um mês, daqui a 2 meses. Você tá nesse momento incerto, é bem ruim. Mas tem que segurar a onda. Essa é a hora da gente segurar a onda, sabe? Assim, tem gente que... a gente sempre pode projetar isso para... Tem gente que não pode, tem que estar na rua. Os médicos têm que estar na rua. A galera do delivery tem que estar na rua. Senão a gente não faz compras, senão a gente não come, sabe? Tem que botar o pão na mesa do dia e tem que estar na rua. O caminhoneiro tem que estar na rua. Sim, exatamente. E aí a gente só que se você tem que estar na rua, a gente ouça quem está falando. Máscara no pescoço. Máscara no pescoço não adianta. Entendeu? Então tem como fazer todas as atividades que são necessárias com responsabilidade, né? É isso. É o desafio dessa geração, cara. Sim. Os Band of Brothers são os médicos, malucos. Os caras botam as máscaras, médico, enfermeiro, todo mundo. Tem gente que não consegue usar a máscara há muito tempo. O cara tá de máscara, daqui a pouco o nariz do maluco tá aparecendo. Né? O cara aí já vai pra cá, começa a tocar a música do caixão já. Aí... eu vi um vídeo da mulher que abriu um corte aqui. Tu viu esse? Falar disso. Ela abriu um corte aqui, aí o cara perguntou, gringo, né? Qual é essa parada? Ela, não, porque é difícil de respirar, Aí o cara, tá bom, vou fazer isso também. Eu acho que foi meio sarcástico, mas... Sim, mas caraca, what? Sabe? Tipo assim, então, não, se você vai ter que ir pra rua, você tem que ir, não faça de forma responsável. Isso não é uma forma responsável de ser. Pois é. Não, realmente, no fim das contas, eu tô numa posição extremamente privilegiada, a gente se preocupa o tempo todo e tal, mas é isso, o lance é continuar perseverando, tentando ser produtivo. Eu tô acompanhando agora essa fase de vídeos de vocês e tô achando do caralho. Tipo, praticamente não mudou nada. Quer dizer, a gente tem o cenário diferente e olha lá, assim. Então, muito legal ver que vocês continuam produzindo e, enfim, estamos aqui sempre na torcida, sendo fã pra caralho e acompanhando, velho. Tenho certeza que torço para que esse não seja nosso último papo, que a gente ainda faça mais vários desses encontros. Tenho certeza que a galera também é mega a favor. E é isso, cara. Me resta agradecer pra caralho por mais essa oportunidade de conversar com vocês. Mano. Não, obrigado, cara. Obrigado mesmo. A gente é fã.
Você tá fazendo um trabalho incrível. Eu sinto falta dos seus vídeos com mais recorrência. Obrigado. Eu não sou o seu fã chato, né? Porque você tem várias fases, né? E aí teve uma fase que você ficou mega blasé, foda, gravando no mezanino de casa. Essa fase não era a que eu mais gostava, mas eu entendia, sabe? E quando voltou a fase... Azaghal gosta de taco de beisebol no... Eu tô sentindo muita falta disso, cara. Eu tô sentindo muita falta disso. É realmente uma válvula de escape, sabe? Eu tinha esse ritual já de 3 vezes por semana, sabe? Tomado 1 litro de café e gritar durante 40 minutos. Se vira para tirar um vídeo de 10 minutos disso. E tava sendo um ritmo muito legal que foi interrompido, mas que, enfim... Em breve estamos de volta lá e aos poucos a gente vai conseguindo se adaptar para trabalhar do jeito que dá, né? Eu fiquei feliz de ver que a galera entendeu, tô fazendo as lives também e o pessoal sabe que, velho, a gente tá fazendo do jeito que dá. E, enfim, é um privilégio poder continuar fazendo, né? Pelo menos isso. Ah, com certeza. Peraí que eu tô procurando o teu GIF aqui, que a gente tem. Ah, tá. Pera aí. Cadê o teu GIF? Não sei. Pera aí. Vocês têm no Telegram? Temos, claro que temos. A gente usa direto. Qualquer notícia que sai, a gente manda aqui, ó. Porra, não tô achando, calma aí. Ainda bem que é editado. Calma aí. Aqui, achei. Peraí. Aí, ó. Tempo bom, cara. Esse aqui é o clássico. Tempo bom. Eu prometo que o dia que tudo isso acabar e eu voltar ao normal, eu vou voltar com o latão e com o taco de beisebol, porque eu vou precisar. É energia demais para extravasar. Essa energia ela vai estar cristalizada aqui, sabe? O Desce a Letra 2021 vai ser a fase tipo pica-pau dos anos 70. Assim, coisa vai ficar incômodo, tanto que vai ser estranho, tá ligado? Ó, vamos fazer esse comboio, hein? Vamos marcar. Por favor, gente. Vamos nessa. Obrigado pra caralho, Alexandre. Obrigado, Dave. Porra, valeu, querido. Tamo junto. Senhores, vocês sabem onde encontrar Jovem Nerd Azaghal nas redes. Procurem aí. E nós nos vemos. É isso, então não procurem. E nós nos vemos no próximo episódio. Valeu? Até mais. Tchau, tchau. Valeu! Qual?